Vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho agora sobre sistemas operacionais, mais especificamente sobre o Windows. Então, o que é um sistema operacional? É como a alma do computador, né? Sem ele, o computador não funciona. O sistema operacional é um software básico e dispensável para o funcionamento da máquina. Vamos pegar a definição do Windows. O Windows é um sistema operacional que dispõe de uma interface gráfica. O que significa isso, gente? A palavra interface representa entre faces. Então, o sistema operacional ele está entre o usuário e a máquina. A tela que o usuário vai usar para interagir com a máquina, a gente vai chamar de interface. A interface do Windows é uma interface gráfica. Quando a gente liga o computador e carrega o Windows, ele já abre uma interface para a gente poder manipular com o mouse, com ícones. Essa é uma interface gráfica. Mas nem sempre foi assim. No passado, a interface era de linha de comandos. Era uma interface preta, onde a gente tinha que decorar comandos para que o computador pudesse executar ordens. Então, a interface dos sistemas operacionais antigos é uma interface de linha de comandos. O Windows tem uma interface gráfica nativa, originária. O Windows é um software proprietário. Significa que para a gente poder usar, a gente vai ter que obter uma licença de uso. Ele é desenvolvido pela Microsoft e é comercializado por ela. Vamos lá. Primeira questão, para a gente já ir observando características dos sistemas operacionais. O sistema operacional Windows possui funções e características que o diferencia de outros tipos de programas. Indique qual das alternativas abaixo não faz parte das funções típicas do referido sistema. Letra A. Gerenciar os recursos de hardware para que todas as tarefas possam ser executadas pelo usuário. Lembrando, ele é a interface entre o usuário e a máquina, então ele vai gerenciar todo o hardware. O sistema operacional é a alma do computador. Dentre as suas funções está o quê? Gerenciar o hardware, interpretar comandos, servir de base para outros programas. Então a letra A está certa. Por que esse tipo de questão é importante? Para a gente poder ir já memorizando quais são funções do sistema operacional. Gerenciar recursos. Letra B. Permitir a instalação e inicialização de aplicativos. Quem são os aplicativos? Word, Excel, PowerPoint, Writer, Calc, Impress, Outlook, Google Chrome. A gente vai ter programas voltados para o dia a dia do usuário, as aplicações do usuário. Coordenar e supervisionar a ação do hardware. Legal, o sistema operacional coordena o hardware, permitindo que todas as partes do computador possam se comunicar. Letra D. Permitir o funcionamento de periféricos, impressora, webcam, microfone, HD externo, mouse sem fio, pendrive. Você pode instalar ou remover um novo hardware a partir do sistema operacional. Você pode instalar ou remover programas a partir do sistema operacional. Agora, navegar na internet não é característica do sistema operacional, é característica de um programa chamado o quê? Browser. A gente navega na internet a partir do Internet Explorer, do Mozilla Firefox e agora o muito popular é o próprio Google Chrome. Então, os programas que permitem navegar na web, acessar páginas, são chamados de navegadores ou browsers. E existem inúmeros navegadores, né, que eu posso instalar no sistema operacional. Como? O Safari, o Opera, dentre outros. Aqui eu estou exemplificando. O Windows já traz de maneira nativa
o Internet Explorer. E agora na versão 10, vocês vão ver uma novidade, que é o Edge. O quê? O novo navegador da Microsoft. Mas isso as questões ainda vão abordar bastante. É o Edge. Ok? Então, gabarito da primeira questão, letra E. Vamos lá. Questãozinha da FEPESE. Com relação a sistemas operacionais, considere as seguintes afirmativas. Item 1. Um sistema operacional moderno deve prover recursos para processamento de texto e criação de planilhas. Não. Por quê? Processamento de texto, eu preciso do Word, do Writer, eu vou ter que instalar um pacote, uma suíte de aplicativos. Uma suíte de aplicativos. Como? O Microsoft Office, o LibreOffice. Quando você compra um computador com Windows, ele não tem planilha eletrônica. Se você quiser, você vai ter que comprar o Excel. Ou você vai ter que baixar gratuitamente o Calc. Mas não é inerente à função do sistema operacional que ele tenha processador de texto, planilha. Então, o item 1 está falso. Item 2. O sistema operacional é responsável por criar uma interface entre o usuário e o recurso de hardware. Maravilha. Como, por exemplo, monitor e impressora. Então, o item 2 é verdadeiro. É muito comum essa expressão, interface entre usuário e máquina. 3. Um sistema operacional moderno deve dispor de um sistema de arquivos, que é responsável por gerenciar as permissões de arquivos e pastas do sistema de arquivos. O item 3 é verdadeiro. O sistema de arquivos determina a maneira como as informações vão ser organizadas no disco. No caso do Windows, a gente já pode ir adiantando que os sistemas de arquivos são FAT, FAT32 e NTFS. FAT, FAT32 e NTFS. São sistemas de arquivos do Windows. O padrão atual chama-se NTFS. Na época do FAT e do FAT32, não havia segurança. No NTFS, a segurança foi implementada, permitindo, por exemplo, atribuir permissões a arquivos e pastas a nível de usuário, que é o que a questão vem abordando. Então, voltando para o nosso exercício, no caso do Windows, o sistema de arquivos moderno que permite atribuir permissões é o NTFS. Em outros sistemas operacionais, haverá outros sistemas de arquivos. Ok? Mas o item 3 é verdadeiro. Então, como é que ficou aí? O item 1 é falso. O item 1 é falso. Se eu soubesse que o item 1 é falso, já dava para matar a questão sem precisar ter muito trabalho, né? Porque aí os itens 2 e 3 necessariamente têm que ser verdadeiros. O gabarito é o que? Letra D de delta. Vamos que vamos. Histórico do Windows. Galera, a primeira versão do Windows, lá em meados da década de 90, iniciozinho da década de 90, foi a versão 3, a primeira versão comercializada. Depois da 3 veio a 3.1, a 3.11. Até aqui, ele ainda não era um sistema operacional, ele era um ambiente gráfico, ele dependia do DOS para funcionar. Nessa época, não existia informática para concurso, pelo menos não para os concursos que a gente conhece. A informática só era cobrada em concursos específicos e em concursos militares nessa época. Concursos para o Corpo Auxiliar de Praça da Marinha e tal já cobravam informática. Agora, o Windows 95. Aqui ele já se tornou um sistema operacional gráfico. Então, do 95 em diante, em concurso público, o Windows já começou a ter uma relevância maior.
Do 95 em diante, a interface já tem bastante coisa comum. 95, 98, Millennium, esse M é a abreviação de Millennium, Vista, 7, 8, 8.1 e 10. Galera, 95 caiu muito, 98 caiu muito, Millennium quase não caiu, Vista também quase não caiu, 7 caiu muito, o 8 quase não caiu, o 8.1 quase não cai e o 10 é o predominante hoje em dia. Alguns editais trazem diversas versões do Windows. Se você quiser assistir uma aula para cada Windows, você vai perder muito tempo. E se o edital cobra várias versões, o que a gente precisa saber é as diferenças. E um detalhe, ainda que a banca especifique, vai cair o Windows 7, vai cair o Windows 10, é importante você saber se um determinado assunto é uma novidade, se um determinado assunto foi implementado nessa versão, ou se ele já existia. Então, quando a gente estuda informática para concurso, a gente já vai estudar o Windows de uma forma genérica. A minha aula, eu vou estar durante a aula usando o Windows 10, mas eu vou estar citando algumas diferenças entre as diversas versões do Windows, justamente para atender a diversas provas, a diversas versões que são cobradas em uma única prova. Então, vamos lá. Provinha e bio. É a principal área exibida na tela quando você liga o computador e faz logon no Windows. Gente, a principal área é essa tela aqui. Essa tela, em qualquer versão que caia na prova, seja o Windows 7, seja o Windows 8, seja o Windows 10, essa tela chama-se área de trabalho. Então, o gabaritozinho aí vai ser o quê? Letra A. Ela serve como uma superfície para o seu trabalho, como se fosse uma mesa. Essa é a definição de área de trabalho. Área de trabalho que em inglês pode ser chamada de desktop. Então, área de trabalho, sinônimo de desktop. Legal? Gabaritozinho, letra A de alfa. Vamos lá. Provinha da IBFC. A área de trabalho é a tela inicial do computador. Essa é uma questãozinha para aumentar a autoestima, né? A área de trabalho, tela inicial, é chamada de desktop. Então, gabaritozinho, letra C de Charlie. Pessoal, aí, na sequência, segue um slide com a minha área de trabalho. Durante a aula, a gente vai aprender os elementos dessa área de trabalho. Vocês podem já identificar o desenho que aparece no fundo da tela como plano de fundo. Plano de fundo. No passado, isso era chamado de papel de parede. Agora, plano de fundo. Legal? São expressões equivalentes. Os ícones, todos os desenhozinhos, são chamados genericamente de ícones. Se alguém perguntar o que é um ícone? Um ícone é uma representação gráfica, um ícone é um desenho. O ícone pode representar um programa, pode representar um comando, pode representar um arquivo qualquer. Alguns ícones têm características especiais, como, por exemplo, os ícones que têm setinha no canto inferior esquerdo. Eu já identifico que eles são atalhos. Ok? Outros ícones são arquivos salvos de fato na área de trabalho. A área de trabalho também é vista como uma pasta dentro do sistema operacional Windows. Uma pasta, inclusive, de cunho pessoal, onde cada usuário na máquina pode ter uma área de trabalho diferente. Hoje em dia, o Windows é multiusuário. Então, eu posso ter várias contas de usuário, cada um fazer o seu respectivo login e acessar a sua área de trabalho personalizada. Agora, qual o ponto-chave que a gente quer abordar nesse momento? Essa barra que aparece na parte inferior da tela, que é a nossa querida barra de tarefas. Barra de tarefas. Então, a gente já
mostrou a telinha. Vamos lá. Considerando o Windows, o usuário visualiza, além do botão iniciar, gente, o botão iniciar é esse botãozinho que aparece no canto inferior esquerdo da tela. O botão iniciar, ele sempre vai estar contido em qualquer versão na barra de tarefas. Ele é o ponto de partida para qualquer operação no Windows, né? Se eu clico no botão iniciar, ele abre o menu iniciar. Então, o nome da barra onde aparece o botão iniciar, aparecem outros botões com atalhos para programas instalados, botões fixos, e particularmente os botões referentes às janelas que estão abertas, que estão sendo executadas, é a barra de tarefas. Então, barra de tarefas é a barra que, por padrão, vai aparecer na parte inferior da tela. Vamos lá. Qual é o principal elemento da barra de tarefas? O botão iniciar. O botão iniciar é o principal elemento da barra de tarefas. Ele que vai dar acesso ao menu iniciar, de onde podem se acessar outros menus que, por sua vez, acionam programas do Windows. Então, se eu quiser fazer qualquer coisa, eu vou clicar lá no iniciar e vou seguir o passo a passo. Beleza? Gabarito da questão, letra A de alfa. Provinha da Fundação Getúlio Vargas. No Windows 7, para abrir o menu iniciar, pode-se utilizar o teclado. O mouse, ele é sempre interessante, né? Porque com o mouse eu agilizo o manuseio. Mas é possível usar o Windows sem mouse. É possível usar o computador sem mouse. E os atalhos de teclado caem na prova. Se eu quiser abrir o menu iniciar, a maneira mais fácil é clicando na tecla que tem o logotipo do Windows. Os teclados modernos têm uma tecla com esse símbolo. Aí quando você clica na tecla, ele já abre o menu iniciar. Então essa questão, uma questão relativamente fácil, gabarito letra E. Agora, concurso público, normalmente o cara quer te perturbar, ele quer que você erre. E aí todo mundo decora que para abrir o menu iniciar tem que usar a tecla do Windows. Logo vem uma questão perguntando qual uma outra forma de abrir o menu iniciar. Olha lá. Uma forma mais antiga, que inclusive era usada quando a gente não tinha essa tecla, era a combinação Ctrl+ESC. Então, para acessar o menu iniciar, utiliza-se a combinação de teclas Ctrl+ESC. Você tem que saber que Ctrl+ESC e a tecla de logotipo do Windows vão ter a mesma finalidade. Ok? Logotipo, a letra é tão horrível. Ainda bem que eu estou ditando. Logotipo do Windows. Então, gabarito letra E. Prefeitura de Coqueiral. Sobre a barra de tarefas do Windows, não é correto afirmar que: letra A, ela pode permanecer oculta até ser solicitada pelo usuário? Pode. Qualquer versão do Windows que caia na prova vai permitir que você oculte a barra de tarefas com o intuito de quê? De dar mais espaço na área de trabalho. Vocês veem, aqui a barra de tarefas está ocupando, sei lá, 1 centímetro da minha tela. Agora, se eu quiser, eu clico com o botão direito, propriedades, ou configurações da barra de tarefas, aí é uma diferença um pouquinho sutil. No Windows 7 era propriedades, no Windows 10 configurações. E aí a gente pode ocultar automaticamente a barra de tarefas. Marcou essa opção, olha o que vai acontecer aí. Ocultar automaticamente a barra de tarefas no modo área de trabalho. Aqui eu estou usando uma mesa digitalizadora e o meu exemplo não está legal. Mas em casa vocês vão observar que esse pedacinho ia sumir. Quando eu subir isso com o mouse, o pedacinho some. Quando eu descer, ele aparece. É a ideia de ocultar automaticamente. Então, ela pode permanecer oculta até ser solicitada pelo usuário? Sim. Se você marca a opção de ocultar, subiu o mouse, ela some. Desceu, ela aparece. Legal?
Pode ser usada para alterar entre tarefas que estão sendo executadas, para alternar, né? Seria melhor para alternarmos entre tarefas que estão sendo executadas? Sim. Por quê? Os diversos programas que estão em uso, eles aparecem na barra de tarefas. A gente vai observar nessa barra de tarefas que alguns botões estão fixados. Alguns botões estão fixados. Outros botões aparecem somente quando a gente usa. Outros botões aparecem quando a gente usa e eles ficam com essa marca. Eles ficam diferentes dos demais. Esses que estão diferentes estão representando programas que estão em execução, estão abertos. Se vocês observarem aqui, eu tenho vários programas em execução. Aí eu posso simplesmente clicar sobre o botão e mudar como se fosse um controle remoto. À medida que eu clico, eu estou mudando de canal. É a ideia. Inclusive, uma coisa interessante é o seguinte. A partir do botão Visão de Tarefas, que vocês vão aprender, a gente pode numerar esses botões. Então, esse aqui vai ser o número 1. Esse aqui vai ser o número 1. Esse aqui vai ser o número 2. Esse aqui vai ser o número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Se eu apertar a tecla Windows e um número, se eu apertar, por exemplo, Windows 3, ele vai abrir o PowerPoint. E se eu apertar o Windows e um número, ele abre o botão correspondente. Lembrando que a numeração vai ser sempre sequencial após o botão Visão de Tarefas. Não entendi. Vamos lá. Eu quero abrir o Google Chrome. O Google Chrome vai ser o botão de número 2. Então, eu vou apertar o Windows 2. Eu quero abrir agora o prompt do DOS. Prompt de comando. Vai ser o botão 1, 2, 3, 4. Eu vou apertar o Windows 4. A partir do momento que eu aperto o Windows e aperto o número, eu abro aquele respectivo, entre aspas, canal. Aquela janela. Galera, vem comigo. Eu estava dando uma aula dessa numa outra turma, o rapaz estava anotando. Aí eu fui olhar o caderno dele, estava lá, Windows 2 abre o Chrome. Windows 4 abre o Prompt. Aí eu olhei aquilo e falei, não é possível, meu filho, não é possível, não é possível. O que foi? Cara, o Windows 2 abre na minha tela, porque na minha tela o botão é o segundo. Na prova, tu não pode decorar isso. Você vai ter que olhar a posição do botão na barra de tarefas. Então, cada programa, a partir do botão Visão de Tarefas, vai ser numerado sequencialmente. E aí eu posso abrir aquele programa ou alternar para aquela janela, pressionando o Windows e o número respectivo. Beleza? Vamos voltar para a questão. Letra C. Somente pode ser posicionada na borda inferior do vídeo. Aí está errado, galera. Essa é a resposta. Não é correto afirmar que. Gabarito letra C. Por quê? Eu posso colocar ela em qualquer uma das 4 partes da tela. Nas laterais, superior ou inferior. Então, se cair a questão maluca perguntando se tu pode colocar a barra de tarefas em qualquer lugar, está errado. Eu não posso colocar ela no meio da tela. Eu posso colocar em qualquer um dos 4 lados da tela. Lado esquerdo, lado direito, lado superior, lado inferior. Beleza? Considerando que a tela é retangular. Então, gabarito é o quê? Letra C de Charlie. Podemos colocar atalhos na barra de tarefas? Sim. Podemos fixar programas na barra de tarefas, fixar arquivos e acessar esses programas ou arquivos rapidamente, que é a característica do atalho. Então, a letra D é verdadeira. Ok? Legal. Agora, voltando. Agora ele está ocultando, olha aí. Agora eu consegui mostrar aquele efeito do ocultar. Subi o mouse, a barrinha sumiu. Desci, a barrinha apareceu. Demorou um pouquinho para ele considerar essas informações, né? Mas agora está funcionando. Deixa eu retirar essa funcionalidade
voltar ao padrão. Legal. Vamos lá. Continuando a comentar sobre a barra de tarefas, o primeiro botãozinho que aparece é o nosso botão iniciar. Botão iniciar. Esse íconezinho que está aparecendo com uma bolinha do lado é a Cortana. Aí você vai colocar aí no seu caderno uma observação muito importante, que a Cortana é uma novidade do Windows 10. Então, se uma questão de prova se referia ao Windows 7, no Windows 7 não tinha Cortana. A Cortana é uma novidade do Windows 10. E no 8? O 8 também não. Novidade do 10. O que é a Cortana, gente? Aqui eu não tenho um microfone para poder mostrar. Mas eu ficava impressionado que a minha filha conseguia navegar pela internet, conseguia fazer um monte de coisa no computador, ainda antes de ser alfabetizada. Eu ficava bobo, falava assim para ela, ué, como é que você está conseguindo colocar esse joguinho, colocar esse filme? Ela apertava a Cortana e falava com a máquina. No smartphone, ela usava um mecanismo similar. Né? A Apple tem a Siri. Siri. O Windows tem a Cortana. Então, se eu tivesse com o microfone aqui, eu poderia fazer uma pergunta. Qual a temperatura? Qual é a previsão do tempo? Eu poderia fazer uma pergunta e a Cortana ia interagir comigo. A Cortana é um assistente virtual. O examinador pode chamar de assistente digital, assistente virtual. Isso a gente vai observar durante as questões. Então, a Cortana ela é acessada a partir do clique nessa bolinha. Esse é o ícone da Cortana. Ok? Galera, voltando para o nosso material. No contexto do Windows 10, o que é a Cortana? Uma novidade. Central de notificações? Não. Agente digital que ajuda o usuário a realizar tarefas. Gabarito, letra B de bravo. É um hub? É uma central de configurações? Não. É a central de segurança do Windows? O Windows Defender? Não. É a central do Windows que permite visualizar os aplicativos abertos e criar novas áreas de trabalho? Não. Isso é visão de tarefas. Visão de tarefas. A tinta da caneta está manchando. Mas eu estou ditando, coração aberto, vai dar certo. Então, o gabarito é o que? Letra B de bravo. Ok? Agora que a gente já sabe que o botão iniciar é o primeiro, só no Windows 10 que aparece a Cortana. Essa caixa aqui eu posso chamar de caixa de pesquisa. Caixa de pesquisa. Aí a gente tem um gravadorzinho para poder perguntar alguma coisa através do áudio também. E na sequência, esse botão que a gente ainda vai estudar é o visão de tarefas. Visão de tarefas. Então, visão de tarefas. Vamos lá. Universidade Estadual do Ceará. Assinale a opção que descreve corretamente o recurso Cortana, presente no sistema operacional Windows 10. Letra A. A Cortana é um assistente digital desenvolvido para interagir com o usuário auxiliando na realização de tarefas? Sim. Assistente digital, assistente virtual, gabarito. Letra A. Letra B. Ferramenta que tem como finalidade permitir que o usuário possa alterar as configurações do computador? Não. A área do sistema operacional destinada a armazenar dados para transferência entre documentos? Gente, área para armazenar dados para transferência é a área de transferência, que a gente usa quando copia e cola. Área de transferência. A área de transferência em inglês pode ser chamada de clipboard. Ok? Eu sei que a letra está ruim, mas eu estou falando, peço a vocês para terem compreensão aí que a caneta está estranha. Letra D. Localizada na parte inferior da área de trabalho.
serve para exibir informações de todos os programas em uso. Essa característica é a característica de quê? Da barra de tarefas. Barra de tarefas. Então, gabarito da questão, letra A de alfa. O que é a Cortana? Assistente virtual da Microsoft, que permite que o usuário faça consultas e pedidos por meio da interação por voz ou texto. Está disponível em português em qual Windows? No Windows 10. Então, gabarito aí, letra D de delta. A Cortana é uma novidade do Windows 10. Vamos para a IDECAM. O mais novo sistema operacional da Microsoft, Windows 10, trouxe diversas novidades para seus usuários. São vários recursos adicionados que facilitam consideravelmente a vida de quem trabalha com ele. Apesar de ter mantido muitos dos recursos das versões anteriores, um recurso bastante interessante presente no Windows 10 pode ser acessado utilizando a seguinte combinação de teclas: o Windows S. Galera, tem gente que decora que é S de Siri, da assistente virtual. Não tem problema. Então, vamos continuar. A tecla Windows fica na mesma direção da barra de espaços e pode ser chamada de tecla Windows. Ok. Uma vez que ela possui o símbolo do Windows, qual recurso acessado com o uso combinado do Windows S? O Windows S é que vai abrir o quê? A Cortana. Então, qual vai ser a resposta aí? Exibir o menu link rápido? Não. Abrir a central de facilidade de acesso? Não. Ativar a caixa de pesquisa da barra de tarefas? Exibir a visão de tarefas de todas as janelas abertas? Não. A gente vai ficar com o quê? Ativar a caixa de pesquisa da barra de tarefas. Mas lembrando que essa caixa de pesquisa, ela está vinculada ao quê? A Cortana. Inclusive, ela pode ser omitida. Então, vamos considerar o gabarito letra C. Eu gostaria muito que a resposta fosse Cortana, porque eu quero que vocês decorem que o Windows S é o atalho para Cortana. Agora, visualiza comigo aqui, ó. Quando eu clico com o botão direito do mouse sobre a barra de tarefas, ele abre um menu de contexto. O menu de contexto, o nome está dizendo, ele vai mudar de acordo com a localização que você clicar, que é o contexto. Dentro de Cortana, eu tenho a opção de ocultar a caixa de pesquisa, de ocultar o botão. O que eu fiz aqui? Eu tirei a Cortana. Agora eu vou clicar com o botão direito, ó, e vou mostrar só o ícone da Cortana. Aí o Windows S abriu lá a Cortana. Mas quando ela abre a Cortana, observa que a questão está correta. Por quê? Quando ela abre a Cortana, ele coloca o quê? Digite aqui para pesquisar. Ele abre a caixa de pesquisa. Então, o gabarito letra C é válido, ok? Mas é interessante vocês observarem que eu posso tirar a Cortana, ocultar a Cortana, eu posso mostrar só o ícone da Cortana, ou eu posso mostrar a Cortana com a caixa de pesquisa. Legal? Vamos para a questãozinha do MPE de Alagoas. A gente já viu o botão iniciar, a gente já viu o botão de pesquisar da caixa de pesquisa. Agora a gente vai ver esse íconezinho do visão de tarefas. Por quê? Primeiro, por que a questão está mostrando esse íconezinho e não a Cortana? E por que o botão de visão de tarefas é diferente do meu? Porque essa barra de tarefas é de uma das primeiras versões do Windows 10. Como eu digo primeiras versões? O Windows 10 ele também vai sofrendo atualizações, ele vai sofrendo correções, updates. E se vocês observarem, os ícones já mudaram um pouquinho. O visão de tarefas mudou bastante. E a Cortana, no início, ela não era inserida em todas as edições do Windows. Então, quando a edição do Windows 10 tem a Cortana, mostra o íconezinho redondo. Quando não tem, mostra o botãozinho do pesquisar. Legal? Vamos lá.
O sistema operacional do Windows 10 oferece uma barra de tarefas localizada por padrão na parte inferior da tela. Legal. O botão da barra de tarefas indicado pela seta é utilizado para... Esse botão, então, chama-se visão de tarefas. Visão de tarefas. Gente, olha que legal esse botão. Vou clicar aqui no visão de tarefas. Ele permite que eu visualize os programas que estão abertos. Aí você vai falar assim, mas isso sempre foi possível com Alt Tab. É verdade. Mas esse botãozinho novo implementa uma linha do tempo que vai permitir que eu visualize os arquivos que eu acessei anteriormente. Olha que legal. Então, o professor que trabalhou aqui dia 19 de janeiro abriu o PowerPoint. Se eu quiser, eu posso clicar aqui ou posso até ver mais dias dessa linha do tempo. Isso é bem legal. Uma outra coisa que também pode cair na prova é o papo da área de trabalho. Vocês veem, a minha área de trabalho aqui está com vários programas abertos. Mas se eu quiser dar uma aula para vocês e não mostrar esses programas abertos, eu posso voltar lá na visão de tarefas e alternar para uma outra área de trabalho. Aí eu tenho uma outra área de trabalho, olha lá, não tenho programa nenhum aberto. Eu posso ter várias áreas de trabalho simultâneas e vou poder alternar entre elas usando o visão de tarefas, assim como eu também posso encerrar essas áreas de trabalho. Ok? Então, a partir do visão de tarefas, que é uma novidade do Windows 10, é possível ter múltiplas áreas de trabalho. O visão de tarefas é uma outra novidade dessa versão. Então, vamos lá. O botão da barra de tarefas indicado pela seta é utilizado para organizar as janelas abertas em uma única pilha em leque? Não. Minimizar e restaurar todas as janelas? Também não. Abrir todos os sites da barra de favoritos? Não. Alternar do modo PC para tablet? Não. Gabarito, letra E. Criar e gerenciar áreas de trabalhos virtuais. Gerenciar áreas de trabalhos virtuais. O visão de tarefas permite ter o quê? Várias áreas de trabalho. Então, o gabarito é letra E. Ok? Vamos lá. FEPESE. Sobre a visão de tarefas do Windows 10, assinale a alternativa correta. Letra A. Possibilita visualizar os aplicativos em execução pelo Windows? Sim. E também criar áreas de trabalho adicionais. Gabarito, letra A de alfa. Por que a B está errada? Tem como funcionalidade organizar as tarefas do usuário e conta com lembretes e avisos sobre tarefas expiradas? Não. Lista processo em execução? Não. Quem lista processo em execução é o gerenciador de tarefas. Detalhe as tarefas internas do Windows para manter o sistema operacional funcionando? Não. Um tipo de ajuda? Não. Então, o gabarito aí é o que? Letra A de alfa. Visão de tarefas. Permite visualizar aplicativos em uso, tem a linha do tempo e também permite criar e gerenciar áreas de trabalho adicionais. Então, gabaritozinho letra A de alfa. Ok? Agora, com relação ao sistema operacional Windows 10, assinale a alternativa que exibe uma opção equivalente ao uso do botão visão de tarefas. Gente, visão de tarefas, o atalho para o visão de tarefas é o Windows Tab. Então, o gabarito vai ser letra D de delta. O atalho para o visão de tarefas é o Windows Tab. Ok? Isso vai acabar confundindo muito. Por quê? Porque a gente tem Alt Tab, a gente tem Alt ESC e a gente tem o Windows Tab. Eu preciso que vocês observem a diferença entre esses três. Alt Tab, Alt ESC e Windows Tab. Galera, olha comigo. Eu estou com vários programas abertos. Vou abrir o Word também.
Legal. Estou com vários programinhas abertos. Quando eu aperto o Alt Tab, ele permite alternar entre programas, mas ele exibe a caixa de diálogo, onde eu consigo visualizar a miniatura do programa e escolher para onde eu quero ir. Então, eu quero ir para o prompt. Eu vou para a tela preta, larguei. Quero voltar para o PowerPoint. Aperto Alt Tab e escolho lá o PowerPoint. Então, com Alt Tab, eu consigo alternar entre programas, mas ele exibe caixa de diálogo. Aí você vai anotar isso. Alt Tab alterna entre programas, exibindo caixa de diálogo. Uma pegadinha muito comum em concursos da CEPERJ, Selecom, COSEAC. Em concursos do Rio de Janeiro, o examinador costuma perguntar a diferença entre Alt Tab e Alt ESC. Olha a diferença. O Alt ESC, ele alterna sem exibir caixa de diálogo. Ele alterna diretamente. E isso já existe há muito tempo. Então, o Windows 7, o Windows 10, essa diferença entre o Alt Tab e Alt ESC, ela sempre existiu. Alt Tab é o padrão. Se o examinador não fala nada, Alt Tab alterna entre programas. Ponto. Ainda que tenha as duas opções, sempre vai prevalecer o Alt Tab. Ok? Agora, se o examinador especificar no enunciado, sem exibir caixa de diálogo, aí você vai pensar no Alt ESC. Legal. Agora, voltando para a questão, vamos pegar para vir no TRF. Um recurso gráfico interessante no Windows 7 é o Flip 3D. O que eu estou querendo chamar a atenção agora? No Windows 7 não existiu visão de tarefas. E no Windows 10 não existe o Flip 3D. Então, eu vou fazer um concurso que só cobra o Windows 7. Aí o cara pergunta se existe visão de tarefas. Eu vou fazer um concurso que só cai o Windows 10. Aí o cara pergunta se existe o Flip 3D. Por isso a gente tem que ter um conhecimento geral. Logo, o Windows 7 tem o Flip 3D. No Windows 10, no Windows 8 em diante, esse recurso foi descontinuado. Deixou de existir. O que é o Flip 3D? Flip é virar, gente. Flip é virar. Essa é a imagem do Flip 3D. Em alguns concursos, cai a imagem e o examinador pergunta: o que é isso? Isso é o Flip 3D. Porque você alterna, você vira, mas olha que imagem. Essa coisa tridimensional. É um recurso aero. O Windows 7, gente, quando ele foi lançado, ele trouxe uma série de recursos gráficos, contendo animações sutis, novas cores de janelas, janelas com aparência de vidro translúcido. Isso tudo era chamado de aero. E o Flip 3D, ele fazia essa coisa gráfica, tridimensional, bonita, e que consome memória. Então, um recurso gráfico interessante no Windows 7 é o Flip 3D, utilizado para alternar entre múltiplas janelas abertas no sistema operacional. Legal. O atalho utilizado no teclado para ativar o Flip 3D é o Windows Tab. Então, o que eu quero destacar? O Windows 7, o Windows Tab é Flip 3D. No Windows 10, o Flip 3D foi descontinuado e o Windows Tab é o visão de tarefas. Legal? Vamos tocar. Agora, outra novidadezinha do Windows 10. Para navegar na internet por meio do Windows 10 e sua configuração padrão, o aplicativo padrão para navegar é o Edge. Então, o gabarito aí é o quê? Letra A de alfa. O Edge é o nosso navegador padrão do Windows 10. O Windows 10 continua com o Internet Explorer. Ele vai manter os dois. Mas o Edge é o padrão, por isso o gabarito é letra A. Aí você vai perguntar assim, qual é a grande vantagem do Edge? Galera, o Edge normalmente, inclusive, aparece na minha barra de tarefas. Ok? Mas nessa máquina aqui não está aparecendo, então vou acessar pelo botão iniciar. Microsoft Edge. Olha que legal. Vou entrar aqui no site do Estratégia.
Vou entrar no site do Estratégia e vou começar a olhar o site aqui, né? Site, opa! Olha aí. Imagina que eu quero começar a fazer anotações nessa página. Olha que legal. E não precisa ter uma mesa, não. Você pode usar o mouse. Ou, se você tiver um computador touchscreen, melhor ainda, né? Aqui, a gente pode começar a fazer anotações. Então, eu posso colocar aqui. A semana inteira haverá aula, professor Renato da Costa. Né? Então, eu estou querendo mostrar para vocês que eu posso rabiscar a tela. Eu posso sinalizar determinadas coisas, eu posso marcar o texto, posso escrever. E aí eu posso salvar isso e mandar para alguém. Essa é uma característica do Edge, a interatividade. Em aulas presenciais, às vezes eu estou em uma turma, tem gente que leva caderno. Eu já vi gente levando tablet. E a menina escrevendo lá o tempo inteiro no tablet, com a canetinha dela lá. Existe programa para que você escreva, né? O OneNote é um exemplo de programa que vai permitir que você faça as suas anotações lá no tablet. O que o Edge fez foi meio que mesclar as funcionalidades de um navegador como o Internet Explorer com as funcionalidades do OneNote para que você pudesse fazer anotações nas páginas. Então, essa é a grande novidade do Edge. Provinha do MPE do Alagoas. Vamos lá. Sobre aplicações presentes no sistema operacional Windows 10. Analise as afirmativas a seguir. O Microsoft Edge permite que sejam feitas anotações, rabiscos e marcações diretamente na página que está sendo exibida. Então, já é uma resposta, já é um gabarito verdadeiro. Se eu sei que o item 1 é verdadeiro, eu já posso descartar as alternativas B e C, por causa do apenas, né? Agora, item 2 vem abordando outra novidade do Windows 10. O Windows Hello. O que é esse Windows Hello? Gente, imagina só, eu olhar para a tela do meu computador e fazer um login, dando uma piscada. Reconhecimento facial, reconhecimento biométrico, essas são funcionalidades do Windows Hello, onde você pode, a partir de uma expressão, a partir de alguma autenticação biométrica, fazer o login na máquina. O Windows, ele sempre admitiu login por senha, por PIN. Então, a vantagem do Windows 10 é o quê? O Windows Hello. Hello oferece suporte para autenticação biométrica. Gabaritos em letra, B de bravo. Agora, óbvio que só haverá suporte para biometria do dedão se o teu computador tiver um fingerprint, que é um leitor de digital. Só vai funcionar para reconhecimento facial se a tua webcam for boa. Muitas webcams dos laptops normais não suportam essa funcionalidade do Windows. Ok? Mas se cair na prova, para que ele serve? Para oferecer a autenticação biométrica, para fazer login a partir de alguma característica da pessoa. Então, o item 2 é verdadeiro. Se o item 2 é verdadeiro, já não pode ser letra A. Vamos ver o item 3. Arquivos só podem ser salvos em uma pasta do OneDrive via explorador de arquivos se o computador estiver conectado à internet. Galera, essa é uma outra novidade do Windows 10. Novidade é, o OneDrive já existe há muito tempo e possibilidade de usar o OneDrive no Windows também existe em qualquer versão. Você pode baixar o programinha do OneDrive e instalar para que ele se comporte como se fosse uma pasta local. Mas o que é interessante do Windows 10 é que sempre que você instala o Windows 10, ele já cria uma pasta OneDrive. Quando eu cliquei nessa pasta OneDrive, ele está pedindo para eu configurar, porque nessa máquina ninguém acessou ainda o OneDrive. Se eu colocar o meu e-mail e minha senha, eu vou poder acessar todos os meus arquivos da nuvem. E, assim, se eu coloco o meu login, eu vou acessar os meus arquivos como se eu estivesse em uma pasta local. Eles vão aparecer normalmente para mim. Vamos lá.
Ele vai pedir a minha senha. A partir do momento que eu coloquei a minha senha, ele vai começar a entrar na minha nuvem. Aí, olha o que ele está mostrando. Adicione arquivos que você possa acessá-lo de outro dispositivo e ainda mantê-lo nesse computador. Galera, o que vai acontecer aqui? Qualquer arquivo que eu jogar para essa pasta, ele vai sincronizar na nuvem. E ele vai exibir aí todos os arquivos que já estão na nuvem, né? Então, a vantagem da nuvem é que eu vou poder acessar remotamente meus arquivos de qualquer máquina. Agora, qual o detalhe? Eu não preciso estar online para guardar um arquivo nessa pasta. Se eu coloco um arquivo nessa pasta e não estou online, o que ele vai fazer? O arquivo vai ficar lá armazenado e vai ficar com um xizinho, indicando que... A caneta está estranha. Indicando que aquele arquivo ainda está offline. Quando eu conectar, o ícone do xizinho vai mudar para um ícone tipo de uma setinha rodando, né? Dando a ideia de que ele está o quê? Atualizando. E quando tiver tudo certinho, vai aparecer um visto verdinho. Na prova não tem cor, mas pode cair o íconezinho. O que você tem que saber de fato para a prova, é que eu posso salvar arquivo no OneDrive, ainda que eu esteja offline. Só que ele só vai sincronizar quando eu acessar a internet. Por isso, o item 3 está errado. Arquivos só podem ser salvos via explorador de arquivos se, olha a condição, se o computador estiver conectado à internet, aí ficou errado. Então, o gabarito é o quê? Letra D de delta. Ok? Vamos lá. Assembleia Legislativa de Rondônia. João recebeu a tarefa de melhorar a administração das estações de trabalho sob sua responsabilidade. Essas estações possuem o sistema operacional Windows 10. E durante uma pesquisa ele identificou um recurso chamado Windows Hello. Qual é a funcionalidade do Windows Hello? É agente digital? É a Cortana? Não. É um navegador? É o Edge? Olha o que ele está fazendo. Ele está colocando as novidades. Na letra A é a Cortana. Na letra B é o Edge. Na letra C, ele está falando do Windows Defender. Na letra D, ele já está falando de uma nova funcionalidade que é o Ink. A resposta, então, vai ser a letra E. Uma credencial de acesso. Uma maneira de eu fazer login sem senha, que oferece um modo mais rápido e seguro. Através de quê? Da biometria. Através de algum reconhecimento facial, dedão. Então, um gabaritozinho, letra E de eco. E aí, a gente vai encerrando esse bloco com a teoria do Windows Hello que foi extraída do site da Microsoft, beleza? Só para documentar aí essa nova funcionalidade.